Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhora deputada, senhores deputados. Eu vou aqui pegar o mote do deputado Walter, deputado Heitor, de falar com serenidade. Veja, eu não distrato os meus adversários. Eu, inclusive, nutro respeito, porque o debate político ele tem que ser feito com o respeito, mesmo quando duro. Sendo assim, eu queria iniciar para informar a população sobre as considerações que me parecem absolutamente descabidas que Sua Excelência, o secretário Francisco Teixeira, fez a alguns deputados, eu e a outros, que somos contrários à retirada da água do povo lá de Pecém, da Taíba, do Cumbuco, das 26 comunidades que ladeiam o Lago Amado Cauípe, para as empresas do Pecém. No mínimo, faltou cortesia a Sua Excelência, o secretário. Ele não só ataca a mim, como ao Legislativo. Portanto, me parece que é uma conduta equivocada de um secretário dizer aquilo que ele disse hoje no blog do Eliomar de Lima e no jornal, e nos jornais, rebatendo as críticas. Então, eu sou advogado, estou formado há 22 anos, 24 anos, eu não quero saber de direito mais do que ninguém. Não, portanto, não me reputo... Deputado Renato Alzeno, mais no final. Claro, gostaria de participar. Mas eu queria aqui me reportar a algumas questões que o secretário levantou. Em primeiro lugar, a obra de extração lá do Lago Amado Cauípe, ela é ilegal porque ela não foi precedida de estudo prévio de impacto ambiental. E era necessário fazer um estudo prévio de impacto ambiental. Dentre outras coisas, porque é uma unidade de conservação e, dentre outras coisas, porque o impacto gerado na comunidade, no ecossistema, em toda a cadeia produtiva de lá, ele é de grande monta. Eu pediria, inclusive, que as pessoas que nos veem e ouvem agora pudessem ler o plano de abastecimento da região metropolitana, em que lá estão 2 seções em que os objetivos da extração daquela água é chegar a 500 litros por segundo. 500 litros por segundo. Então, a primeira ilegalidade é a ausência de um estudo prévio de impacto ambiental. Todos nós aqui sabemos de que quaisquer intervenções no meio ambiente devem ser presididas, a deputada Silvana presidiu a Comissão de Meio Ambiente, sabe que quaisquer intervenções devem ser precedidas de estudos. A deputada Beth Rose fez, inclusive, um requerimento pedindo, óbvio, que fossem feitos o estudo prévio, coisa que não foi feita. Segundo ponto, aquelas comunidades, há entre elas comunidades tradicionais, há uma comunidade indígena, a comunidade Anassé. As convenções internacionais das quais o Estado brasileiro é signatário determinam consulta prévia. O estudo de impacto ambiental, isso é interessante, voltando ao primeiro ponto. O estudo de impacto ambiental, ele, dentre outras coisas, deputado Heitor, ele deve colocar as alternativas tecnológicas e locacionais. Ou seja, será que as alternativas para aquela obra não seriam melhores do que a obra em si? O estudo vai dizer isso. O estudo vai dizer isso. E ela vai dizer, inclusive, qual seria a melhor localização para ter o menor... Ou seja, a busca do direito ambiental é, entre outras coisas, regido pelo princípio máximo da precaução, é de que a intervenção humana ela tenha o menor impacto possível e que haja uma matriz de impactos positivos e impactos negativos. Segunda questão, uma outra ilegalidade, indiscutivelmente, parece desconhecer Sua Excelência ou o secretário, e aqui eu trato, obviamente, sem nenhuma agressividade, mas com muito respeito, ele desconhece a legislação federal em matéria de populações tradicionais. Ou desconhece, ou não quer conhecer, ou se faz de não conhecedor de algo que era fundamental,
que é o diálogo com as comunidades, a consulta prévia, sobretudo aos povos indígenas. Por isso mesmo, nós estamos protocolando uma representação junto ao Ministério Público Federal. Um terceiro ponto é que Sua Excelência disse que a matéria poderia ter sido, a obra poderia ter sido feita sem licitação, porque se tratava de calamidade, de uma emergência. Artigo 24, inciso 4, artigo 24, inciso 4 da Lei de Licitações. A dispensa de licitação, deputado Heitor, que é muito rigoroso na fiscalização das contas públicas, a dispensa de licitação poder-se-ia fazer quando em situação de emergência ou calamidade. Mas veja, quem é que está em calamidade e emergência? É o povo, as comunidades ou as empresas do PECEM? Porque, veja, dispensaram a licitação, deputada Silvana, para gastar 30 milhões de reais para levar água, a tubulação para aquelas empresas, não para as comunidades. E aí eu vou ao quarto ponto. Se Sua Excelência soubesse, ou respeitasse, eu entendo que ele saiba, a política nacional e a política estadual de recursos hídricos, ele seria o primeiro a revogar as outorgas de recursos hídricos para estas empresas. A política estadual de recursos hídricos determina, dentre outras coisas, que cabe ao gestor da água, o gestor dos recursos hídricos, que quando as comunidades, quando o povo, a população, o abastecimento humano estiver prejudicado, numa situação de estiagem, ele possa, inclusive, revogar outorgas. Para quem está nos ouvindo agora, outorga é uma autorização de uso. Ele pode revogar outorga para garantir o abastecimento humano. Sabe por quê, deputada? Porque o abastecimento humano é a primeira prioridade. A senhora, ontem, aqui na minha bancada, a senhora me disse, olha, a população da Taíba, até hoje, não tem CAGES. Não tem CAGES. E esta população está vendo a sua água sendo transportada não para um sistema de abastecimento local, não para uma estação de tratamento, mas ela está vendo o desenho do projeto que é para as empresas do PECEM. Portanto, o quarto elemento que Sua Excelência, o secretário, não enfrenta e o governo bate cabeça. Ontem estava aqui o secretário Bruno. A autorização ambiental dada pela gestão do Lago Amado Cauípe, que é uma unidade de conservação, é para abastecimento humano. Bem, eu vou aqui revelar de público, porque, obviamente, não é nada desairoso. Eu perguntei, secretário, o senhor viu a outorga para a indústria? Ele disse, não, me disseram que era para abastecimento humano. Eu disse, o governo está batendo cabeça, porque se o secretário de Meio Ambiente apresenta-se um projeto a ele, dizendo que a água que vai ser retirada para abastecimento humano, e aí eu pego o documento da COGER, eu entreguei na mão do secretário ontem, e o documento da COGER, deputada, diz assim, uso industrial, quase 200 litros por segundo já autorizados, 7 dias por semana, 20 horas por dia, 20 horas de extração de água, 7 dias por semana. O governo está batendo cabeça, eu não vou nem usar um verbo pior, inclusive para atender aqui o deputado Walter, que sempre me pede calma, mas é difícil manter a calma, né? É difícil manter a calma. Quando hoje de manhã eu estava numa outra reunião, vim correndo, quando eu vi, e aí eu queria finalizar, quando eu vi o secretário justificando o injustificável, além da dispensa de licitação, esse é o quinto ponto, o uso do dinheiro do Fundo de Defesa Civil. O uso do dinheiro. Veja, o Fundo de Defesa Civil é para prevenção e para atenção a desastres e calamidades. E ele vai dizer, olha, o Ceará está com muito pouca água, mas eles estão tirando esse dinheiro, deputada. 30 milhões de reais não é para levar água para a comunidade que a senhora conheceu, não. Não é para levar, não é para tirar água para uma comunidade que está hoje passando sede. Eles estão usando esse dinheiro do Fundo de Defesa Civil, não é para atender a população vítima de uma calamidade ou de uma emergência. É para atender a sanha insaciável das empresas com as quais eles têm ligação no Porto do PECEM. É para isso.
É exclusivamente para isso. Os fatos. Veja, isso não é uma opinião, isso é um fato. O desenho do projeto, a outorga para uso industrial, a velocidade, e o governo está batendo cabeça porque não consegue sequer ter altivez para reconhecer o gigantesco erro que cometeu. O secretário disse que tem água sobrando lá. Se tem água sobrando lá, ele, como gestor dos recursos hídricos, deveria, portanto, redistribuir aquela água para as comunidades onde tem água faltando, onde não há água, onde não há água. Portanto, é um argumento, é uma razão, e aqui com todo respeito, é uma razão cínica. Dizer que está sobrando água naquele ecossistema e por isso eles vão agora. Veja, deputada, as pessoas não têm abastecimento humano. Vamos fazer uma conta simples? Os poços de 30 a 60 metros estão sendo escavados ao lado, numa mesma região, de cacimbões de 15 metros. Façamos o cálculo, deputado Heitor. Quem é que vai, ao fim e ao cabo, extrair essa água? Obviamente, quem tem a maior e melhor tecnologia. Portanto, não há segurança hídrica para o povo. E aí eu queria enfrentar um último elemento. O secretário quer opor política e técnica, como se isso fosse possível. Como se nós aqui não dominássemos, cada um de nós, nas suas expertises, algum tema. Ele quer dizer que o fato da gente... Ele desmerece a palavra dos parlamentares. Portanto, ele desmerece, desqualifica e desrespeita o legislativo. Não vou fazer isso com ele. Ele desrespeita o legislativo, desqualifica, quando ele quer desqualificar os argumentos que os parlamentares levantam, como se os argumentos dele também não fossem políticos, como se ele não fosse secretário, porque tem uma íntima ligação com os Ferreira Gomes. Porque se ele é secretário hoje, foi ministro ontem, por causa das suas ligações políticas, essencialmente em razão disso, porque ele faz parte de um grupo político, e ele deveria, pelo menos, se orgulhar disso, mas parece que ele não se orgulha. Ele criminaliza a política. Eu estava ouvindo no rádio os deputados aqui dizendo que, porque o Tiririca disse que tinha vergonha da política. Não, eu não tenho vergonha da política. Nem eu, deputado, nem eu. Não tenho vergonha da política. Se há aqueles que devem se envergonhar, são aqueles que subtraem recursos públicos ou que se utilizam dos cargos ao longo da vida para beneficiar grandes corporações do agronegócio, da agroindústria, do extrativismo mineral. O secretário deve estar falando disso. O secretário deve estar falando disso, de si próprio. Portanto, não vistamos essa carapuça. Querendo opor aqui, porque todos os argumentos que eu trouxe, desde o início, eram rigorosamente técnicos. Ambientais, administrativos, do campo do direito ambiental, do campo do direito administrativo, todos eles. Todos eles. Em momento algum, fui ao ataque moral contra o secretário. Quem está se contradizendo é ele, porque ele ele expede uma outorga para uso industrial, chega na imprensa e diz que é abastecimento humano. É ele que está se contradizendo. Aí, por fim, eu queria, para ouvir a deputada Silvana, dizer, ele disse que nós aqui estaríamos manipulando. Não, senhor. De forma alguma. Além de desqualificar o legislativo, ele agora desqualifica o povo. Como se o povo não fosse inteligente o suficiente para compreender o que está em jogo. Não tem ninguém manipulando aqui. A situação é absolutamente cristalina. Cristalina como a água que vocês estão tirando do povo do Pecém, da Taíba, do Silpé, da Parada, do Cauípe, para levar lá para o Porto do Pecém, lá para as empresas do Pecém. O povo entendeu. O povo entendeu. Repudio veementemente e serenamente, com a serenidade que só aqueles que têm convicções muito sólidas e profundas podem ter, as palavras do senhor secretário Francisco Teixeira. Repudio
Nenhum dos deputados aqui nessa matéria manipulou o povo, não. Repudio ao desrespeito com o qual ele trata o povo, achando que o povo pode ser massa de manobra. O povo está consciente, o povo ocupou o canteiro da obra de livre e espontânea vontade. O povo está altivo. E aquela população, e aqui eu digo, há muitas representações políticas nesta luta. Tem vereadores que são os vereadores que dão, deputada Silvana, sustentação ao governo, que inclusive estão na base do governo, eles são contra a obra. Deputados que hoje perfilam ao lado do governo. Lideranças religiosas, lideranças comunitárias, trabalhadores rurais, há uma multiplicidade. Parece que Sua Excelência o secretário, ele sim quer manipular, porque ele quer esvaziar. Veja, quando não se tem argumentos, deputada, o que se faz? Se desqualifica o outro. E ele veio dizer, portanto, ele veio desqualificar os parlamentares, já repudiei, e veio desqualificar o povo. Ele não desqualifica os argumentos porque eles não os têm. Ele não tem argumentos. É ilegal e injusta esta acusação do secretário Francisco Teixeira. Ele que vem fazer o bom debate e não mistificar o debate, não esconder o debate real e dizer que de fato, o governo Camilo cometeu mais um gigantesco erro em matéria de recursos hídricos ao retirar esta água daquele povo para colocar para as empresas do PECEM. Deputada Silvana. Deputado Renato Rosena, eu agradeço o carinho de Vossa Excelência de me ceder esse à parte, até porque sou da base do governador Camilo Santana, quero bem nosso governador de verdade, mas a colocação do secretário, quando ele agride, ele transfere para os deputados um entendimento de que os deputados estariam incendiando, entre aspas, não foi essa a expressão que ele utilizou, me deixa inquieta, até porque, deputada Renata Rosena, eu estava bem quietinha, assim, eu estava estudando a matéria, e disse, não é possível que esteja fazendo uma coisa tão ruim. Mas quem me procurou, recente agora, na Taíba, foi um cidadão extremamente ponderado, militar, inclusive, que já me atrai bastante no deputado pastor, no nosso querido pastor Adonias, deputado Renato Rosena. Ele é o pastor daquela cidade há mais de 20 anos, quase 30 anos ele é o pastor dali, até porque a sua família considera assim, porque o seu pai já era o pastor da Taíba, e ele veio me procurar com o coração angustiado, e lá não tem eu insultando ninguém, nem o vereador irmão Vicente insultando ninguém, a população se sente ameaçada com essa possibilidade, com essa agressão à natureza. Deputado Renato Rosena, pastor Adonias me passou, e foi por ele que eu soube, por ele e pelo nosso querido irmão Vicente, vereador irmão Vicente, que lá não tem água encanada e esgoto. Será que essa população vizinha de nós, eu não levo 40 minutos para chegar em São Gonçalo, aqui na Taíba eu não levo. 40 minutos você está lá. Será que eles não merecem, deputado Renato Rosena, o respeito de ter água encanada e esgoto num tempo que nós vivemos? Pode falar, deputado. As pessoas estão se manifestando pelo direito à água. Direito à água. As pessoas estão indo para a rua, estão ocupando a obra, está tendo manifestação espontânea, brotando do povo. Manifestação espontânea, pelo direito à água. E aí, a mais alta autoridade em matéria de recursos hídricos, nomeada pelo governador, vem desrespeitar este povo? Está errado. De forma alguma eu vou aceitar isso. Deputado Renato Rosena, só continuando, eu peço a compreensãozinha do nosso querido amigo deputado Walter Cavalcante. Eu vi Vossa Excelência falar que não se envergonha da política, nem eu. Eu vinha avaliando bem o Tiririca, até a besteira que ele fez de dizer que está desistindo de tudo, porque está com vergonha disso, aquilo, outro. Então, realmente, ele se acovardou, ele não tem coragem de continuar fazendo a diferença, porque, para mim, eu era fã dele, até aquele discurso besta dele.
A Bíblia diz, deputado Walter Cavalcante, que uma centelha só, um grande fogo faz. Então, a representação popular, esse orgulho que temos, deputado Renato Rosendo, ele vai, qualquer coisa eu me inscrevo e dou para Vossa Excelência. Esse orgulho que nós temos, esse dever de estar dizendo aqui que a população da Ataíba, governador Camilo Santana, está realmente precisando de uma contrapartida, deputado Renato Rosendo, de um estudo feito de forma técnica mesmo, ó, tranquilizando a todos que não há nenhum problema, e a contrapartida imediata, você mandar encanar aquela água ali para eles, a água e esgoto. Irmão Vicente, pastor Adonia, diz, deputada, peça isso. Ninguém aqui entende porque nós não temos. Aí, um estudo técnico para liberar a cavação de poços para a indústria, tem. Mas um estudo técnico e viabilizar, levar água para esse povo, aí fica complicado, é difícil. Eu não consigo explicar isso para a igreja. Então, apoio o governador Camilo Santana, sei que ele vai sensibilizar, e a nossa cobrança aqui, deputado Renato Rosendo, é pedir água e esgoto para aquele lugar, para aquela cidade, que clama por isso. Água é um direito humano. É um direito humano, é um princípio básico da dignidade. Eu me lembro quando na nossa casa a gente usava aquela bombazinha e como tinha um posto de gasolina perto, a água fedia a gasolina, deputado Renato Rosendo. Eu fui criada com aquele cheiro de gasolina, tomando banho com água de gasolina. É por isso que eu fiquei assim, incendiada desse jeito, zangada desse jeito. Deve ter sido por isso. Mas o direito à água que nós clamamos, e eu aprendi na nossa Comissão do Meio Ambiente, ninguém pode desafiar a natureza. Não, deputado Renato Rosendo, não existe, eu digo aqui de forma pública, não existe como você desafiar a natureza. Deus é Deus, o resto é Baal, o resto é resto. Nós temos que ter esse entendimento. Você tem que respeitar os recursos naturais para você ter sempre. Deus nos entregou para a gente usar direito, deputado Renato Rosendo. Então, eu devolvo para Vossa Excelência, agradecendo e me associando a esse clamor do povo da Ataíba, que nós consigamos oferecer a esse povo alguma coisa, uma contrapartida dessa agressão, e eu aconselho, a agressão à natureza, cuidado, viu? Vocês se lembrem aí dos tsunamis, lembrem aí dos tufões, isso aí tudo é o desrespeito, o avançar do homem sobre o que ele não pode avançar. Parabéns, deputado Renato Rosendo. Obrigado, deputado. Deputado Renato, Vossa Excelência pode prolongar, porque aí tem os 5 minutos, Vossa Excelência, eu já dei 9 aqui, aí Vossa Excelência continua aí. Deputado, eu lhe agradeço, eu vou tocar num último ponto. É isso que a deputada Silvana corretamente coloca. Veja, a natureza não tem condição de se defender imediatamente, mas ela dá respostas. As mudanças climáticas, pois não, as mudanças climáticas, vou ouvir também, as mudanças climáticas, elas vão retornar. As mudanças climáticas, o aquecimento global, já são fruto dessa queima indiscriminada de combustíveis fósseis e, obviamente, há um agravamento de onde é seco, vai ficar mais seco, e onde há um regime de chuvas mais intensas, vai haver chuvas mais intensas. Ou seja, aquilo que o professor Alexandre, físico, ele diz, a atmosfera mais quente é como se ela fosse um balde maior. Vai demorar mais tempo para chover, mas quando chove, em numa determinada região, chove com mais intensidade, são chamados eventos extremos. O Ceará vai ser muito afetado por eventos extremos. A gente tinha que estar alterando... Graças a essas agressões. Em função dessas agressões. É isso, a natureza não se defende, mas dá resposta. Né? Ela vai dar resposta. E aí, deputado, veja, secar os sítios novos para deixar a termoelétrica do PECEM ligada. Secar o Banabuiú, erraram, a COGÉ errou na batimetria, né, que é medir a água que tinha no Banabuiú. A água que vazou do Banabuiú era muito maior do que o Banabuiú suportaria. Secaram o Banabuiú, secaram o Castanhão. E agora estão querendo secar o Lagamar do Cauípe. Deputada? Deputado, eu quero aqui denunciar uma rua aqui, que aqui dentro de Fortaleza, nós temos ruas que não tem esgoto. Isso. Dá para entender, nós temos começo, a gente precisa ajudar. Não tem, o pessoal ainda tem que desgotar aquelas fossas. Aquilo é um negócio complicado. Então, a gente tem que priorizar essa coisa básica que realmente
Nós vamos colher em saúde pública, deputado. Quando você oferece à população uma coisa tão básica como esgoto, água e esgoto, nós vamos ter menos crianças morrendo, vamos ter menos gente nos hospitais, vamos ter que gastar menos com que realmente a gente, utilizando de forma inteligente os recursos. Então, só para lembrar que aqui em Fortaleza ainda tem ruas sem o básico, 40 ruas, 40% sem esgoto, é pesado, é puxado, deputado Renato Rosendo. Agradeço a Vossa Excelência. Eu queria finalizar dizendo que repudio as declarações do secretário Francisco Teixeira, repudio a desqualificação com que ele se remeteu à Assembleia Legislativa, ao Legislativo, aos parlamentares, mas repudio em especial o desrespeito às comunidades que lutam pelo direito à água. Ou seja, uma autoridade pública não pode menosprezar a dor do povo. O povo está em pânico, porque está vendo as adutoras sendo construídas para o Porto do Pecém, para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Lá não estão sendo construídos sistemas de abastecimento local, estações de tratamento. Se o governo queria, como anunciado ainda no primeiro semestre do governo Camilo Santana, avançar numa estação de tratamento de esgoto, ele não fez nada disso até agora. Nada disso. Metade da cidade de Fortaleza, por exemplo, não tem esgoto. E agora se investem 30 milhões do dinheiro que deveria ser para a Defesa Civil, para exclusivamente abastecer de água empresas que têm lucros bilionários. Sem dúvida alguma, parece que Sua Excelência, o secretário, ele fez uma opção, que não é a minha. Eu fiz a opção pela justiça social e ambiental, pelos direitos humanos dos povos, das comunidades, pelo direito à água, pelo respeito ao meio ambiente. E não tenho nenhuma vinculação com essas corporações que lá se instalam. Portanto, eu queria aqui, fazendo jus ao mandato que o povo deu à Frente Esquerda, ao PSOL, e que me orgulho de ser aqui seu porta-voz, queria, de forma muito serena e convicta, repudiar veementemente as declarações do senhor Francisco Teixeira. Muito obrigado.